Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, Dia das Mães, dia 12 de maio, e eu decidi sentar aqui para conversar com vocês um pouquinho, né, sobre maternidade, sobre o que a vida me ensinou, né? Vocês vão assistir esse vídeo amanhã, segunda-feira, e eu queria falar mesmo, abrir o meu coração para que nós pudéssemos bater um papo, né? Vocês comigo aqui nos comentários, claro, mas eu compartilhando um pouquinho para vocês desses grandes aprendizados que nós vamos adquirindo com a própria maternidade, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa embaixo aqui o teu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos para o vídeo de hoje. Bom, primeiro que eu queria dizer que não reparem minha maquiagem, que eu acredito que deve estar toda borrada, porque nós chegamos em casa, botamos crianças para dormir, não retoquei nada, só sentei aqui mesmo para abrir o meu coração, que eu queria realmente conversar com vocês, né? Eu sei que o que vocês estão com saudade nesse canal é de vídeos de vlog, mas eu prometo que eu vou gravar vlog pra vocês esses dias. Mas, como de praxe, segunda-feira geralmente é vídeo de bate-papo, né? E eu não queria deixar esse dia passar, mesmo hoje, o dia que vocês estão assistindo esse vídeo, sendo dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, também um dia muito especial para nós católicos. Eu não queria deixar de mencionar ou de falar um pouquinho sobre essa data que é especial para a maioria das mulheres, né? Acho que assim, a maternidade ela é uma grande escola, como vocês já devem ter escutado várias e várias pessoas falando sobre isso, né? É uma escola para aquelas que se dispõem verdadeiramente a crescer com elas, porque há aquelas que acreditam que é tudo intuitivo. Pode ser que algumas coisas até estejam, mas quando nós aprendemos a ver a beleza, a ver com outro olhar essa fase tão especial na nossa vida enquanto mulheres, mas na vida daquelas almas que Deus nos confiou, nós vamos percebendo o quanto que o buraco é mais embaixo, o quanto que a coisa é muito mais complexa, é muito mais profunda do que realmente nós pensamos, né? E eu acredito que eu já tenho até vídeos no meu outro canal, o Exalando Santidade, né? Pra quem não sabe, eu comecei na internet com outro canal que tá inativo, que era um canal onde eu compartilhava só coisas sobre fé, né? E lá eu tenho um vídeo que é o meu relato, onde eu falo, o título do vídeo é Eu Nunca Quis Ser Mãe. E lá eu falo de medos, eu até revi um tempo atrás esse vídeo, e é muito interessante a gente ver o quanto que Deus vai trabalhando na nossa vida certas coisas, né? Recapitulando de uma forma bem rápida por aqui, eu passei por alguns traumas ainda na minha adolescência que me fizeram desacreditar na vida matrimonial, num amor que valesse a pena, um amor que fosse de Deus, né? É um amor verdadeiro. Então isso também acarretou com que a minha vocação enquanto mulher fosse ferida. Então eu tinha muito medo de ser mãe, e coisas desse tipo, né? De que os meus filhos passassem para as mesmas coisas que eu passei, de não saber educar. Isso é um medo que percorre até hoje, eu acho que vai até o fim da vida. Mas muitas coisas, né? E foi preciso curar o meu relacionamento com Deus por meio do amor à Nossa Senhora. Por isso que esse dia é tão especial de nós falarmos sobre isso. E aí eu precisei passar por vários momentos, né, experiências de cura, de abrir o meu coração mesmo para que Nossa Senhora me ensinasse a como ser mãe, enfim, todas essas coisas, né, para que eu abrisse o meu coração de fato a viver um relacionamento maduro, né, com aquele que era o meu namorado, que é o meu esposo. Enfim, passei por muitas coisas desse tipo, talvez se eu conseguir lembrar, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo para vocês irem lá dar uma conferida, assistirem e entenderem um pouquinho mais de tudo isso que eu tô falando, né? Deixa eu ajustar essa câmera, gente, que tá me dando agonia. Eu tô achando que eu tô muito torta pra um lado só. Quem é dessas? Mas enfim. E aí, hoje eu vejo o quanto que eu preciso todos os dias olhar pra minha miséria, né? E entender a grandeza dessa vocação, que não é só colocar criança aqui no mundo, né? A maternidade, ela é educar, ensinar valores, ensinar princípios. Ela vai muito além de amamentar, de manter a criança viva, como muitas pessoas pensam. É muito profundo e talvez por isso que para muitos sejam tão pesados, porque é uma verdadeira doação e entrega. Não só entrega da nossa própria vida, mas uma entrega do nosso coração primeiro a Deus, para que Deus possa transcender em nós aquilo que é a nossa verdadeira vocação. Então eu tenho aprendido nesses últimos anos o quanto que é muito mais profundo, o quanto que para educar os meus filhos eu preciso primeiramente deixar que Deus me eduque, que Deus me santifique, que Deus transforme aqui dentro de mim o meu coração, né? O quanto que eu preciso aprender. Eu tenho muitas falhas, tenho muitos erros, eu tenho muitas coisas ainda a melhorar enquanto mulher, para que eu possa me tornar a mãe que Ele deseja que eu seja, né? Mas eu vejo também, por outro lado, o quanto que eu aprendi nesses últimos
quase 3 anos, né? Que é quando o José nasceu, vai fazer 3 anos agora em setembro. O quanto que Deus me deu a graça de, por meio da maternidade, alargar esse meu coração mesmo, que por vezes achava que já era um coração entregue, que já achava que era um coração aberto, um coração disponível, e perceber o quanto que eu ainda tinha muitas vaidades, o quanto que eu ainda tinha muitos medos, o quanto que eu ainda era muito apegada a mim mesmo, sabe? E aprender a se desprender para amar e preencher-se é muito bonito, é muito sofrido, mas também é muito reconfortante, porque nós vamos vendo ali nos pequenos passos que as crianças vão dando na fé, na vida, o quanto que eles vão evoluindo, nós vamos vendo o quanto que o nosso sofrimento ele vai valendo a pena. As noites em claro, para ensinar os nossos filhos a dormir, as tentativas inúmeras de ensiná-los a comer bem, mesmo que por vezes pareça ser frustrante, por vezes pareça que eles não vão comer, que eles não vão aprender, o quanto que a perseverança, nós vamos aprendendo de fato com a maternidade a exercer todas as virtudes que nos são necessárias, né? Porque às vezes a gente acha que já cresceu em tal virtude, aí vem os filhos e nos ensinam que ainda há muito mais a se trabalhar. Um grande exemplo que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, que eu não sou a mãe mais perfeita do mundo, mas eu vejo o quanto que em mim eu preciso trabalhar muito a virtude da paciência. Eu acho que desde que eu casei, eu comento isso pra vocês, né? Que a virtude da paciência é a virtude que eu mais preciso trabalhar. Porque eu sei aquilo que são as tendências do meu temperamento, da minha personalidade. Então, enquanto uma mulher, né, colérica, eu sei os meus impulsos negativos, os meus impulsos de ira, de não medir, de não dosar bem a minha raiva, então de às vezes explodir, de sair do controle facilmente. Então é como se eu tivesse aqui com cordas segurando mesmo assim o cavalo para poder que ele vá para ali, né, para poder seguir aquele caminho. Então, se eu não segurar as rédeas e vou controlando aqui na minha mão para que ele vá para a esquerda ou para que ele vá para a direita, ele sai desgovernado e sai arrastando tudo que tem pela frente. Então, as rédeas precisam estar controladas para que eu consiga, com o auxílio da graça de Deus, me manter firme na vontade dele, né? E não é fácil, gente, não é fácil. Porque o que é que nós devemos sempre pensar? Que as crianças, eles são um livro em branco, eles não são anjinhos, não são seres perfeitos, eles são como animais ferozes que precisam ir aprendendo aos poucos a lidar com seus sentimentos, com as suas ações. E aí, se nós não trabalhamos isso antes na nossa vida, a gente acaba transferindo muitas vezes esses temperamentos ou agressivo, ou um temperamento de ira, ou de explosão para as nossas crianças. Então, primeiro é um trabalhar em nós para poder exercer com eles isso. E, gente, é muito difícil, mas com a graça de Deus nós chegamos lá, né? E aí eu separei até algumas coisas aqui que eu queria falar para vocês, né? 5 coisas que eu parei de fazer depois que eu me tornei mãe. Mas, primeiramente, eu quero dizer que eu sou santa, que eu sou perfeita, tá? Mas são 5 coisas que eu parei de fazer por esses exercícios constantes, né? Muitas vezes não exercícios espontâneos da minha própria vontade, mas exercícios forçados, que a maternidade foi me forçando e me fazendo crescer nisso a duras penas, né? Mas que graças a Deus que isso aconteceu, senão eu não poderia crescer nessas coisas. Então a primeira coisa que eu parei de fazer depois que eu me tornei mãe foi perder tempo com frivolidades. Eu sempre falei pra vocês que eu sempre fui muito prática, então eu sou muito didática, eu gosto de fazer milhões de coisas. Pra mim eu preciso estar nativa, eu preciso estar ali realizando e fazendo as coisas, e por vezes, mesmo assim, eu ainda perdia tempo fazendo coisas inúteis, fazendo coisas que talvez não seriam tão necessárias naquele momento de ser feitas e gastando tempo mesmo, né? De forma errada. Então, depois que a gente se torna mãe, principalmente ali no comecinho, a gente vai aprendendo o quanto que o nosso tempo é precioso. Então, a gente tem que escolher muitas vezes quando o bebê é pequeno, ou comer, ou tomar banho, ou fazer alguma outra coisa que é importante. E aí a gente vai tendo que aprender a equilibrar os pratos, né? Dar prioridade ao que é prioridade e deixar em segundo plano aquilo que não é tão essencial, não é tão urgente assim a ser feito. Então, eu aprendi a dosar o meu tempo e a gastar menos tempo com coisas inúteis, né? Então, você vai aprender a valorizar cada segundo, porque cada segundo ele pode ser fundamental para que a gente consiga fazer outras coisas maiores, né? Mas vocês já devem ter até visto alguma vez aí no Instagram aquele memezinho que é um vídeo assim, a criança dormiu, aí
A mãe sai correndo dentro de casa, arrastando tudo, pega tudo e joga tudo e faz tudo de uma vez, porque realmente é isso, né? A criança dorme, principalmente se você passa o dia sozinho com ela em casa. Então, meu filho dormiu, eu tenho 1 hora, então bora lá. Você vai focado e você consegue fazer aquilo com mais excelência, porque você vai entendendo o valor daquele tempo ali que você tem para executar aquelas tarefas. Então, eu fui aprendendo muito isso, né? A gerir melhor o meu tempo. A segunda coisa que a maternidade me trouxe, né, que eu parei de fazer, é parar de gastar dinheiro comigo sem culpa. Antes eu não me culpava, né? Eu gastava, porque eu sempre tive muito aquela síndromezinha do pé rapado, da pessoa pobre, sabe? Que fica todo momento procurando uma desculpa pra sair gastando consigo mesma, querendo justificar a hora nas coisas que você não teve do passado. Eu sempre fui muito assim. Hoje em dia, se eu escolho muitas vezes gastar comigo, eu fico me sentindo culpada, sabe? Porque eu fico pensando, eu deveria gastar com tal e tal coisa, com as crianças, ou isso com aquilo. Então essa culpa, de certa forma, é boa, porque me faz com que eu não gaste tanto dinheiro assim comigo, Larissa, de forma desenfreada e desnecessária, mas ela também muitas vezes me faz deixar de lado coisas que são importantes pra mim enquanto mulher, que é algo que a gente precisa aprender a trabalhar, né? Não dá pra gente parar a nossa vida e só viver em função das crianças e esquecer que para termos crianças boas e saudáveis é preciso termos pais saudáveis também, né? Tem até um videozinho, uma trend do Instagram que diz assim: não, seu filho não precisa mais de um brinquedo, mas sim você precisa de calcinhas, né? Que é bem essa ideia de que você tem que olhar muitas vezes para as suas necessidades e que não há problema nenhum olhar para as suas necessidades, mas olhar para as nossas necessidades são necessidades, não são gastos supérfluos. Então eu aprendi muitas vezes a deixar de lado os gastos supérfluos e a gastar mais com aquilo que realmente eram necessidades minhas enquanto mulher. Então algumas pessoas até já chegaram a vir, né? A comentar algumas vezes quanto pouco de roupa eu tinha, porque eu sempre, depois que eu comecei a trabalhar a virtude da ordem, essas coisas, eu fui aprendendo a ter menos, o valor de cada coisa, a não querer ter um monte de coisa só pra estar amontoado. Mas depois que eu me tornei mãe, eu fui entendendo mais ainda que eu não preciso de 30 blusas, não preciso de 50 saias, não preciso de 50 vestidos, não. Eu acho que a única coisa que eu tenho muito aqui ainda são sapatos. E eu fico toda hora querendo tirar alguma coisa ou outra, que eu fico agoniada. Mas, como vocês sabem, eu tenho uma loja de roupas, né? E aí, até por isso, eu tenho mais roupas hoje no meu armário, né? Eu não tinha saias. Até um tempinho atrás, eu não tinha saias. Porque eu não usava, né? Só as duas crianças, meio que uma atrás da outra. E aí, a amamentação e vestido é sempre mais prático. E eu sempre dei preferência a vestidos. Mas depois que a gente voltou com a loja agora, né? Então, eu tenho uma saia de cada cor, porque querendo ou não, eu sou a cara do meu negócio, então eu preciso vestir aquilo que eu vendo para que as pessoas também vejam, tenham credibilidade naquilo, né? Porque se nem a dona da loja veste o que ela vende, como é que as outras pessoas vão sentir confiança de comprar o meu produto, né? E aí agora eu tenho um pouquinho mais de roupa, blusas também, não tinha. Gente, até um tempo atrás eu tinha 2 blusas. 2! Agora eu tenho mais porque eu preciso fazer fotos. Então, para fazer as fotos, eu preciso de uma variedade de blusas para montar peças, looks diferentes, né? Mas é isso mesmo. Tenho aprendido a gastar cada vez menos comigo. A terceira coisa é sair para bater perna sozinha. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito bem comigo mesma. Então, se eu estiver aqui sozinha, eu me sinto muito bem. Isso não quer dizer que eu odeio as pessoas ou que eu não tenha convívio social ou não queira estar com as outras pessoas. Não, eu gosto. Mas eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum em lidar com a solidão. Então, eu amava, era assim, né? Quando eu trabalhava, antes de casar, antes de pandemia e tudo mais, né? Eu trabalhava fora. E aí eu saía cedo, né, ia pra missa, depois ia trabalhar, aí o meu horário de almoço era o meu passatempo preferido. Eu almoçava correndo, porque eu almoçava no trabalho, era no centro da cidade, então almoçava e saía. Do comecinho lá de baixo, na verdade, do centro, até o começo dele, lá em cima, rodando, batendo perna em todas as lojas, mesmo sem comprar nada, sabe? Eu amava bater perna sozinha. Então foi uma coisa que, querendo ou não, depois que eu me tornei mãe, eu parei mais de fazer. Porque
Eu vejo assim, né? Claro, eu tenho a minha mãe, tem as minhas irmãs que super, super me ajudam, né? Ficam com os meus filhos se precisar, mas eu não vejo sentido nenhum em estar largando os meus filhos lá com elas para ocupar elas, para eu sair por aí batendo perna, sabe? Eu vejo assim que a ajuda ela é boa quando se necessária, não de forma desenfreada e desregulada, né? Para que a gente não desgaste o outro e acabe incomodando as outras pessoas. Eu penso muito assim, quem teve os filhos foram eu e o meu esposo. Então, a responsabilidade de cuidar e educar dos dois é de nós dois, né? É nossa. Então, esse negócio de rede de apoio, eu nem gosto muito do termo, sabe? Então, eu não fico jogando os meus filhos por aí, porque as outras pessoas têm obrigação de cuidar deles pra eu ir por aí e sair sozinha. Não, não é assim, né? Pelo menos é a minha visão. Se você vê diferente, tudo bem. Mas é assim que eu vejo. Então, é uma coisa que eu sinto falta às vezes, mas não é nada, sabe? De outro mundo que, meu Deus, eu vou morrer se eu não fizer. Mas foi algo que eu deixei de fazer que pra mim era legal. Mas né, hoje as prioridades da vida são outras. Quando eu saio com o Danúzio, com as crianças, eu também bato perna do mesmo jeito e gosto. A quarta coisa é viver no automático. Eu sempre fui bem esquematizada, né? Gostava assim de fazer as coisas, de organizar. Só que depois de um tempo eu fui percebendo que por já ter essa prática de organizar bem e de administrar o meu tempo, eu fui vivendo muito que no automático. Algumas práticas foram indo por ir, foram sendo feitas por fazer. E depois, mais uma vez, que veio o José, que é o meu primogênito, eu fui aprendendo a sair desse automático e ser mais intencional. Então, ser mais intencional na oração, ser mais intencional na forma como eu vou fazer os preparos das nossas comidas. Então, eu fui tendo mais intenção naquilo que eu fazia, para que os meus filhos pudessem ver a beleza, o valor daquilo, para que eu pudesse também fazer de forma melhor. Então, eu deixei de ser mais automática e passei a ser mais intencional. Não que isso seja sempre. É algo que eu ainda preciso trabalhar em alguns aspectos, né? A gente sempre tem no que melhorar. Então, é algo que eu ainda estou aprendendo. Né? E a quinta e última coisa que eu tenho aqui para compartilhar com vocês que eu parei de fazer depois que eu virei mãe é de ter medo do que os outros vão pensar. Eu sempre fui muito do respeito humano durante anos da minha vida. Eu sempre queria que todas as pessoas gostassem de mim, achassem que eu sou uma ótima pessoa, que eu sou uma pessoa maravilhosa. Não que eu vou sair por aí sendo ignorante, mal educada com todo mundo, não. Mas eu sempre tinha que causar boa impressão. Ninguém poderia sentir nada diferente em relação a mim. E aí, depois que eu me tornei mãe, eu fui percebendo o quanto que eu precisava parar um pouco com esse respeito humano, sabe? Que querer agradar a todos não existe. Sempre vai existir alguém que não vai se agradar com algo ou com alguma outra coisa. E que eu deveria fazer aquilo que era importante e necessário, independente do que os outros iam pensar. Então, eu parei realmente de me importar com o que os outros pensam e passei a fazer mais aquilo que eu realmente acreditava. Então, se são os meus valores, na educação dos meus filhos, principalmente, independente se a outra pessoa vai gostar ou não, são os meus valores, são coisas inegociáveis, são os meus filhos. Deus confiou a missão de educá-los a mim, então eu passei a fazer mesmo, sabe? Não que eu saia por aí saio desrespeitando as outras pessoas, mas eu sou intencional na educação dos meus filhos. Então, se você não gostou, por exemplo, que eu ensino os meus filhos sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre espiritualidade, sobre a minha fé católica, não tô nem aí pro que você vai pensar, porque essa é a minha fé. O dever de educá-los, Deus confiou a mim. Então, Ele vai cobrar isso a mim no final da minha vida. Então, eu vou educar os meus filhos nos meus valores, sim, independente do que você pensar, sabe? Então, coisas desse tipo, eu passei a me importar menos e a ser realmente mais convicta naquilo que eu acredito, a defender as minhas causas com profundidade, né? Não sair por aí, não que eu vou sair mais uma vez, por aí gritando e atrapalhando os outros, dizendo, isso aí você tá errado, eu acredito assim, assim, assado. Não, mas diante das acusações ou diante dos questionamentos dos outros, eu defendo aquilo que eu acredito, principalmente para defender os meus filhos, mesmo que você goste ou que você não goste, porque esse é o meu dever, né? Gente, eu acho que é isso, né, que eu queria falar com vocês. Eu queria primeiro, né, por último, na verdade, deixar um feliz Dia das Mães para todas vocês que estão aqui me acompanhando. Se você tem o seu bebezinho, os seus filhos aqui com você, ou se você é uma mãe de anjo, né, muitas mulheres responderam, me comentaram naquele meu vídeo sobre o relato da perda, que também eram mães de anjo, que Deus tinha, né,
levado seus filhos. Então você é mãe, Deus te deu a graça, você é, mesmo que seus filhos não estejam aqui, você é mãe, né? Então, feliz Dia das Mães para você também. Que Deus continue nos abençoando, que Nossa Senhora seja sempre o nosso verdadeiro exemplo de amor, de pureza e de maternidade, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau!